Bora, galera do É da Luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte do É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário e os seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega! Bora, galera do É da Luta! Estamos aqui em mais um episódio do É da Luta 2024 com todo vapor, sempre com muita seriedade, um trabalho de equipe para trazer o melhor do esporte, especialmente da luta, para a comunidade do É da Luta. Hoje é muito especial para a gente, porque nunca escondi isso, uma das minhas bases de lutas, a minha origem, minha formação é o judô. Eu iniciei no tatame com 7 anos de idade, eu e meus 2 irmãos, e foi um fortalecimento, uma formação muito forte. Eu sempre digo, até para depender da faixa etária, que tem que se começar pelo judô. Estou numa fase de treinamento para voltar às competições e estou me preparando também no judô. Estou aqui com o Sensei Denis Olegário, o cara nada mais nada menos que faixa coral de judô, uma bagagem fantástica do mundo competitivo, da parte pedagógica, da parte filosófica, da parte da história do judô. É uma enciclopédia. Denis, prazer recebê-lo aqui, me permita chamar de Denis. Certamente você é um dos caras que tem a maior bagagem hoje do judô no Nordeste, um dos maiores do Brasil, tem uma história fantástica. Eu não vi a hora da gente dividir um pouco com a comunidade do É da Luta. O judô, indiscutivelmente, eu acho que todo mundo que fez luta um dia na vida passou pelo judô também. Isso é impossível de não ser assim, né? Eu sempre digo, quando eu estava dando aula nos tatames, fosse de defesa pessoal, fosse de juízo competitivo, que às vezes os caras não sabem o tamanho e a importância de saber projetar da forma correta para já se cair numa posição favorável numa luta. Falava também e reafirmo que às vezes uma queda bem aplicada já resolve a luta, o cara já fica ali. Já aconteceu comigo até na parte de defesa pessoal de eu projetar um cara, ele era bem jovem na época e foi bem complicada a queda para ele e ali acabou a luta. Então, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, eu sei que vai ser muito rico esse nosso podcast. E dê um alô para a rapaziada da luta e vamos para esse bate-papo aí, irmão. Boa noite, galera. Muito obrigado, primeiro pela deferência e pelo carinho, porque poucas pessoas reconhecem o que é nosso. E você está fazendo um trabalho fantástico, reconhecendo, fazendo um momento histórico que muitas coisas a gente perdeu. Imagina. Verdade. Se a gente tivesse registrando o documentário do que você fez, do que aconteceu na luta. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por eu poder estar aqui, obrigado a todos vocês. Enfim, espero engrandecê-los aí com um pouco de conhecimento que eu tenho. Vamos embora, vai ser fantástico. Começando pela pergunta que é um chavão, mas isso é uma curiosidade de todo mundo, né? Como é que iniciou sua vida nas artes marciais? Se já foi pelo judô, você é carioca, foi no Rio de Janeiro, como é que funcionou isso aí? Tudo começou eu assistindo Savamu, o Demolidor, né? Na TV, a gente menino e vendo, e aí tinha um desenho animado também, chamado Sam, o Judoca. Aí o cara saía
puxa, ele saía defendendo todo mundo, ensinando os princípios, mostrando moralidade, as técnicas do cara que ele era pequeno e ganhava dos grandes. Então aquilo para mim foi me enchendo os olhos. E aí eu falei com meu pai, eu tinha 8 anos, mas eu disse, eu quero lutar, eu quero esse negócio aí. E comecei a fazer karatê e judô. Isso lá em Olaria, lá no Rio de Janeiro. Quantos anos mais ou menos? Não, eu tinha 8 anos de idade. Hoje eu tô com 51, né? Então, quando eu comecei bem judô, então já são 40 e tantos anos aí de judô. Mais de 43. Então, e quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu já era faixa preta, né? Não, quando você chegou aqui, eu me lembro que eu tava nos tratando competindo, meu irmão. Esse bicho entrava, o bicho eram as melhores lutas de se ver, né? O bicho pegava. Obrigado. Enfim, eu realmente levei o nome da Paraíba para um patamar alto. Eu tenho orgulho de dizer que, puxa, eu consegui fazer a Paraíba ser respeitada nos tatames aí. Top. E você ser respeitado, não precisa você ser aquele cara que ganha tudo. Lógico. Mas é aquele cara que quando entra, o cara fala... Jogador. Porra, aí... Não vai ser moleza não. Aí o negócio é diferente. Então, até mesmo nas derrotas, você se faz grande. Sim. E isso é a filosofia do judô, da gente nos vencer. Você vencer a você mesmo, superar os seus obstáculos e superar os seus medos, porque... eu vejo alguns lutadores e finge que não tem medo. Todo lutador tem medo. Todo mundo tem. E se ele não tiver, ele é maluco. Vai baixar a guarda? Se ele não tiver, ele é inconsequente. Porque é o medo que lhe deixa alerta. E aí nós trabalhamos dentro do judô para que esse medo não se transforme em pânico. Porque é o pânico que tira você do seu raciocínio. O medo deixa você alerta e deixa mais forte. A adrenalina agindo no seu corpo, ela faz com que você reaja de uma forma mais rápida, mais eficaz. E aí é que vem o treinamento, porque o cérebro ele age de uma forma muito interessante, porque ele vai buscar imediatamente o que está mais recente no seu cérebro, na ligação entre habilidade motora e defesa imediata. E o cérebro ele consegue fazer isso de uma forma muito perfeita. Top. Me fala um pouco mais, lá no Rio, você começou com 8 anos de idade, você participou de projetos, porque assim, quando você chegou aqui, você tinha uma bagagem técnica, isso era bastante observado, muito grande. Como é que, me fala um pouco, antes da gente chegar aqui, como foi os seus passos lá no Rio, como é que foi pra competição muito cedo, como é que funcionou isso aí? Então, eu comecei a treinar lá em Olaria, e aí meu pai se mudou, nós fomos morar em Bangu, e aí eu fui treinar com CC Altair, né? Altair José Pereira, um cara fantástico e fez vale tudo também. Massa. Se você ver, tinha 60 quilos, né? Porra, levezinho. E aí o professor dele tinha sido Sensei Masaki Togashi. Logo em seguida, ele foi treinar também com o Sensei Ueda, que era da Heiseikan, uma academia renomadíssima, né? Então essa colônia de japoneses foi quem trouxe o judô para o Brasil e juntamente com o judô veio o jiu-jitsu, porque não existia diferença, porque era o jiu-jitsu de Kano. Mitsui Maeda, Conde Koma, que quem lutou com Hélio, certo. Enfim, a galera do jiu-jitsu sabe dessa história aí, o cara veio mostrar arte e era todos alunos de Jigoro Kano. Então, não há diferença na arte judô e jiu-jitsu. Isso a gente precisa deixar claro. Elas são irmãs siameses, não tem como ser diferente. O que diferenciou o judô do jiu-jitsu foram as regras e o caminho que cada um resolveu tomar. Por exemplo, na questão do vale tudo, o pessoal que puxou um pouco mais, no caso da família Gracie, vamos lá,
vamos falar, eles buscaram a parte marcial do judô, da parte de você mostrar que o judô era muito eficiente e não precisava ter tamanho. A técnica superava a força. E era uma época que as pessoas, para se impor, tinha a questão do tamanho, do grandão, do bater. E Hélio mostrou que a eficiência do jiu-jitsu ela superava esse tipo de coisa. Pela compleição física dele, juntamente com as técnicas, e uma pessoa que tinha uma habilidade de aprender de uma forma muito boa, era um cara com uma disciplina que poucos tinham, né? Verdade. E levou o jiu-jitsu a um outro patamar. Houveram alguns efeitos colaterais, algumas pessoas dentro do jiu-jitsu, naquela época, inverteram os valores e achava que... Lembra da questão do pit boy? Sim. Aquela coisa que... Houve uma deturpação, né? Exatamente. E graças a Deus tudo isso se acabou. E o judô, ele vinha do mestre Jigoro Kano já com essa mudança do jiu-jitsu raiz, que ele percebia que esse tipo de atitude não era bom para a sociedade. E que um esporte que quisesse se manter, ele tinha que ter uma filosofia muito forte. Então ele pegou a filosofia do Budô, reuniu com várias técnicas do Aikido e do Judô, do Jiu-Jitsu, que são artes milenares dos samurais, que eram artes que usava-se o corpo para defesa. Todo mundo sabe que existia lá arco e flecha e N outras armas, mas a arma de combate era reunida então no Budô. E no Budô existia a parte de pancada, golpe traumático, e a parte de projeção e controle do adversário. E ela se mostrava extremamente eficaz. Por quê? Porque se você for fazer uma estatística aí de quantas lutas, e quando eu falo luta, não é luta profissional, eu estou falando de luta, quantas terminam agarrada? A gente vê no MMA. Quantas? No boxe. Todas terminam agarrada. Então, se você tem uma vantagem ao fazer o que chamamos hoje de clinch, você conseguir projetar o adversário, se ele levar uma queda e não souber cair, ele quebra o braço, ele bate com a cabeça, enfim, ele pode até morrer. Fica dependendo. Sem ar, né? Cair com... Não, o leigo, a primeira coisa que faz é prender o corpo, e quando bate, há uma contração do diafragma e a pessoa simplesmente perde o fôlego, aquela coisa, e fica querendo respirar e procura o ar e não tem. E outra coisa, se 1 segundo faz diferença numa luta, imagina 10, 15 segundos você tentando se recompor. Acabou a luta. Acabou a luta. E se fosse naquela época, era morte, não é? Hoje temos as regras e, enfim, mudou-se isso. E como foi difundido o judô pelo mundo? Muito mais como filosofia de vida. A arte, ela já era eficiente, isso aí não... Mas não adianta você ter uma força sem controle. É igual você andar numa Ferrari a 300, 400 por hora e se precisar de frear. Ou seja, o seu freio tem que ser mais forte do que a potência para botar para correr. Se você não trabalhar os seus freios morais, você acaba extrapolando a arte marcial e se transformando num bárbaro. Perfeito. Na verdade, nós queremos fazer com que você controle aquilo que todo ser humano, todo ele nasce, principalmente o homem, que é a questão da defesa. Ora, o homem ele tem que aprender a se defender. Muita gente fala, não, vamos aplicar a passividade. Ora, o conceito de ser pacífico é você não utilizar a força
para agredir alguém. Mas se você é fraco, você não utiliza a força porque você é fraco. Para você ser pacífico, você tem que saber lutar, tem que saber defender, e você ser pacífico é um estado de espírito no qual você diz assim: eu escolho não lhe agredir. Eu não vou te bater porque eu não quero. Isso é ser pacífico. Mas você ter a capacidade de defender a sua família, defender a sua esposa, porque ao homem cabe o papel da defesa, da provisão e da defesa. Isso é uma coisa imutável. Não adianta você ser um homem frágil. Você pode ser um homem pacífico. E você não precisa ser frágil para ser pacífico. Por tudo que eu já disse, é óbvio de concluir. Então, aquele pai, aquela mãe que desejar ou botar seu filho, ponha-o na luta, tanto a menina como o menino. E vocês vão ver o trabalho que existe dentro da cabeça de uma criança. O judô é um dos poucos esportes que trabalham com o lado esquerdo do cérebro. Existem N estudos mostrando que a parte da criatividade, do relacionamento, são ativadas quando você pratica uma arte marcial. Sem falar que a habilidade motora, ela é a chave que dá início a toda a atividade cerebral. Vejam que a criança, quando ela começa a andar, aí já rapidamente ela começa a falar e o desenvolvimento dela vai muito rapidamente. Por quê? Tudo isso está ligado à habilidade motora. A perfeição do ser humano, né? Nós fomos construídos por quem é perfeito, embora nós sejamos imperfeitos, porque somos simplesmente uma semelhança, mas nós somos uma máquina perfeita. E ter uma ferramenta como o judô, ela faz com que você consiga desenvolver tanto a parte física como a parte mental. E ainda outra parte, que é a espiritual. Você conseguir um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, essas três coisas, elas são fantásticas e eu recomendo para todos os pais, todas as mães, procurem pessoas que sejam federadas, que façam parte da Federação Paraibana de Judô, porque isso lhe dá uma segurança, uma segurança jurídica, uma segurança que aquela faixa que ele usa, realmente, se ele é faixa preta, existe toda uma legislação que protege aquelas pessoas que são da federação. Então é muito importante se atinar a esse tipo de coisa. Se o seu filho estiver praticando o esporte, ele vai evoluindo nas faixas, e precisa estar cadastrado no Zenpô, porque para qualquer lugar do mundo que você for, a sua faixa vale. Eu fui morar na Itália um tempo, e quando cheguei lá, falei que era faixa preta, na época eu era terceiro dan. E aí eles disseram, então como é que você prova? E aí eu pedi uma carta da confederação e fui campeão italiano de judô e me abriu muitas portas. Eu tenho um aspecto árabe, não é? Uhum. E na época que eu fui morar lá, as pessoas eram reticentes com essa pessoa que parece. Então, e quando eu ganhei, fui a primeira pessoa da cidade a ganhar um italiano. Então, puxa, recebi homenagens, as pessoas já falavam comigo na rua. Veja o quanto é importante o esporte. Perfeito. Foi Entendeu? Em que época, mais ou menos? Você passou quanto tempo na Itália? Olha, eu passei, foi um período breve, eu passei 1 ano na Itália. Eu passei lá eu fui para lá, era em novembro de 2001 e fiquei até mais ou menos entre novembro e dezembro de 2002. Isso é fantástico, deve ter sido, né? Rica, né? Agora, voltando à sua pergunta, Sim. que eu acabei indo para os primórdios, né? Mas os meus professores, eles eram... O meu professor,
ele era cria daquelas pessoas que vieram do Japão. Então você tomou a sua origem, a sua conexão com o judô com as raízes do Japão mesmo. Né? Exatamente. Então tinha o Sensei Masaaki, todas as vezes ele era o nevazar dele, que é o chão, ele era fera. E eu era um atleta que eu era menino, mas queria estar no meio de adulto, aquela coisa de querer treinar e tal, e aquele que chegava primeiro saía por último, e o meu professor tinha um carinho especial, então a Sensei Masaaki falava, aprender judô, né? Quer aprender judô, né? Ah, então tem que apagar, né? Aí era. Vem, estrangulamento, né? Tem que entender, né? Como é que você sabe? Apagando, né? Aí ia lá me estrangular, pum, dormia. Ainda acordava, não sabia onde estava, ele ia lá, mostrava as técnicas de como a gente tem que fazer quando alguém apaga, não se ficar preocupado. Então, tinha o Shinai, né? Que a gente, se estava na aula e se distraísse, levava o Shinai, que é uma espada feita de bambu, que hoje, se a gente for fazer isso, acaba tendo um problema. Vai ser processado. Mas assim, eu tenho muito orgulho de ter vivido numa época na qual eu fui criado dentro de um fogo forte. Os melhores metais são feitos no fogo mais forte que existe. Top. Cada um tem a sua filosofia, e eu acho que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento social e as coisas novas, mas a gente não pode esquecer de estar olhando para o nosso retrovisor. Pegar o que é bom, tirar aqueles exageros que existiam e aprimorar sem dizer assim, não, agora vamos mudar tudo. Não existe uma educação que ela é criada da noite para o dia. Toda a educação sólida, ela vem dos seus antepassados. E como é que você vê isso? Vá para a cultura japonesa. Vá para a cultura nordestina. É simples, mas hoje querem inventar a roda. E ela já existe há muito tempo. Verdade. Inclusive, alguns treinamentos que eu já fazia quando criança, hoje eles chamam de HIIT. E aquilo a gente já fazia. Que eram aqueles movimentos de sombra, no qual você imaginava a queda, as posições que você tinha de fazer e ficava treinando sozinho. A parte sensorial, meu professor, ele dizia, olha, a gente tem que treinar muito. E quanto mais tempo você fica no tatame, que naquela época era um tatame de palha de arroz, duro feito cão, você caiu nele. Doido, o couro ficava. E a poeira que aquilo subia, quem era alérgico, hoje em dia tá. Eu bati o rosto, ficava o tampo aqui, com o tampo. O couro, né? O couro. Mas então ele dizia que aquele cheiro, ele dizia assim, ó, o guerreiro quando ele tá na luta... Vê o cheiro na narina aqui, exato. Vê o cheiro aqui falando. A lembrança. Aquele cheiro quando você tá acostumado com ele e entra... Aquele cheiro, quando você está na luta, o seu cérebro reconhece e lhe deixa mais tranquilo. Você está em casa. Veja a psicologia que ele tinha. Então, eu pedi para o meu pai, eu disse, pai, o senhor vai comprar um tatame para eu dormir nele, porque aí eu vou sentir esse cheiro. E por incrível que pareça, isso fez uma grande diferença. Então, veja o tratamento psicológico. Aquela coisa de enfrentar você mesmo, enfrentar os seus medos, ir para cima, ter foco no que você quer. E eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então, o que acontece? Eu tive uma oportunidade que poucos tinham. Eu sempre caí muito bem, no judô a gente chama, eu sempre fui um bom uke, que é a pessoa que está recebendo os golpes. Eu sempre caí muito bem, nunca tive problema com queda. A gente levava 200, 300 quedas num treino. Isso é natural. Eu até vi uns vídeos essa semana, esse meu irmão, o negócio tá muito bom, porque na época da gente, os caras estão comprando colchão para botar em cima do tatame pro cara tomar queda. Na época da gente não tinha isso, né? Eu acho o seguinte, a gente tem que entender qual é a função.
Se for para você fazer aqueles golpes de potência, certo. Tem alguns golpes como o Uranage, que você chama um suplê, né? Aquele que você... Aí um sacrifício maior na queda. Por quê? Porque aí você consegue preservar a integridade física do seu colega. Não, você, mas na época a gente não tinha isso, né? Não tinha. Na época a gente e assim, você tinha que saber cair. Então, eu tinha 12, 13 anos, entre 10 e 12 anos, e eu pesava 65, 67 quilos. Eu sempre tive uma constituição boa e era um peso bom para os kodanshas. Então eu ia para a colônia dos japoneses lá para treinar. Eu só fazia cair, meu amigo. Era 2 horas eu levando pau. Mas eu via aí como é que um kodansha, um coral, né? Ele tá ali treinando o básico. Ele dizia: judô, se não sabe cair, não sabe nada, né? Se você não cai bem, não derruba bem. Medo de cair, medo de derrubar. Não pode, né? Então cair é muito importante. E aquela coisa, e estudávamos a força, qual a direção da força, como aplicar a melhor técnica. E cada um... Então eu fui um privilegiado, né? Na disciplina também, eu morava no Rio. Aqui a gente não sabe o que é distância. Não. Lá no Rio a gente sabe o que é distância. Então, o treino era de 6 horas da manhã. Eu morava em Bangu. Esse treino era em Santa Cruz. Eu pegava um ônibus. Esse ônibus demorava aí 1h20 para eu chegar lá. Era como eu saísse daqui para Campina Grande. Ou para Recife. Porra. E aí eu tinha que sair de 4h30 da manhã. Porra. E uma vez o ônibus atrasou e eu cheguei 15 minutos atrasado no treino e não pude treinar. Entendi. E eu fiquei muito chateado e tal, mas hoje eu entendo que a disciplina ela é fundamental para a sua vida. Perfeito. Se você vai fazer um concurso e chega 15 minutos atrasado, você perdeu. Perfeito. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você perdeu. Se você vai fazer uma viagem de avião, você perdeu e não tem que estar arrumando desculpa. Você prepara o seu cérebro para que você enfrente melhor o seu dia a dia. E é por isso que eu digo, mamãe, papai, bote seus filhos na arte marcial. Ponham para fazer, aí eu puxo sardinha para o meu lado. A Unesco, ela recomenda o judô. A Unesco, ela recomenda o judô. Por quê? Porque tanto faz ser gordo, magro, alto, baixo, alto, não tem mulher, menino, velho. Não existe discriminação, é um esporte universal. E tem modos de treinar para todos eles. Então, puxa, coloque, seu filho vai ficar um ser humano melhor, vai aprender a perder, vai aprender a disciplina, vai aprender a escutar o papai e a mamãe, vai aprender a ficar calado quando tem que ficar calado, vai aprender a falar quando tiver de falar, porque aqui a gente não cria robô, mas a gente, fica quieto e escuta o que eu estou lhe falando. E com atenção, por favor. Aprende a aceitar a ordem. Hoje, aceitar a ordem parece que é um crime, não é? Quando, na verdade, isso é o que faz o ser humano evoluir. Porque se você não tem disciplina e se você não acata a ordem, como é que você vai dar ordem? Verdade. Então, essa experiência de vida que eu tive dentro do esporte, para mim foi ímpar, e eu consegui ir evoluindo no esporte de uma forma rápida. E, puxa, eu com 12, 13 anos, eu só treinava com os adultos e era aquela coisa, né? Na minha época a filosofia era um pouco diferente, era uma coisa mais bruta. Então, o que esse menino tá fazendo aqui? Aí, pau. Quando eu cheguei com 15 anos, eu era que dava pau em todos eles. E isso para mim puxa, eu perdia para esses caras e agora eu tô ganhando. Tá chegando.
E, puxa, imagina o que isso faz na cabeça de um adolescente. Sim, de segurança, que é um de momento autoestima. que você é inseguro, que você precisa se autoafirmar. Olha, isso não existe psicologia melhor do que isso. Verdade. E assim, na minha vida, enquanto policial, enquanto pai, enquanto engenheiro, puxa, eu me dei bem demais graças ao judô, porque me fortaleceu. Se eu tinha de acordar 4:30 da manhã, para mim não era problema, porque eu fazia isso desde criança. Perfeito. Se eu ia para ali e tinha que ficar calado e não podia falar nada e só fazia cair, quem limpava o tatame? Eu. E meu pai pagava a mensalidade, mas eu fazia aquilo com amor. Eu aprendi que você ser servo é muito importante. Se você não servir aos outros, você não serve a si mesmo. Se você não está aqui para evoluir enquanto ser humano, você vai ser descartado. E se você não aceita, aprende a aceitar esse tipo de coisa quando criança, aí você entra em depressão, tem pensamentos suicidas, tem vontade de desistir. E nós vemos isso hoje. Infelizmente, é uma questão de cultura, de educação. A gente precisa entender a melhor forma de educar. Não é ensinar a ser truculento, mas é ensinar a ser forte. Não é ensinar a ser violento, mas ensinar a ser pacífico. E para você ser pacífico, você tem que saber bater. E tem que saber se defender. Senão você não é pacífico. Você é fraco. É diferente. Só é pacífico quem é forte. Essa distinção é importante. É muito importante. Os Estados Unidos, a maior força bélica do planeta. Eles são pacíficos. Mas quando derrubaram as Torres Gêmeas, eles foram lá e a passividade acabou. E eles conseguiram apaziguar todo mundo de novo. Porque o objetivo da guerra é a paz. O objetivo de você falar mais alto, e aí me remete à polícia, você tem o uso progressivo da força. Você está na rua e eu peço, cidadão, para o carro, por favor. E se você... Não vou parar. E aí? Aí você já... Olha a advertência. Cuidado. Aqui eu estou com a força do Estado e você precisa me ouvir. E essa contra-atitude, essa reação, ela vai sendo forte até o ponto de eu ter que usar a defesa pessoal, que o judô lhe dá N ferramentas para isso, ou uma arma letal, que infelizmente tem casos que você precisa usar uma arma letal. Não é a intenção do Estado, não é a intenção do policial, e um policial educador como eu, a gente fica muito triste quando você perde um adolescente para as drogas. Poxa. Quando você perde um filho de um colega que se desvirtuou, puxa, e você olha e diz, meu Deus, que coisa, né? A gente fica triste porque a gente, ao mesmo tempo que em uma ponta você está tirando essa molecada da droga, na outra ponta você está combatendo diretamente e vendo os efeitos nocivos de uma falta de uma educação melhor, daquele menino que escuta o pai, daquele menino que obedece o que a mãe diz, aquele menino que sabe que pode submeter o pai ou a avó ou o avô com a força porque é jovem, mas não faz isso porque aprendeu a ser pacífico. Então é importante, eu agradeço a Deus inclusive por estar aqui, podendo ter essas palavras, para mostrar que a arte marcial, o judô, que eu falo pelo judô, mas quando eu falo no karatê, no jiu-jitsu e naquelas artes que tem filosofia. Não adianta você entregar uma arma para quem não tem controle. Não adianta você ter um motor de Ferrari se você não tiver o melhor freio que exista.
Então, isso a gente tem que distinguir. Agora, não, então eu vou entregar só um motor 1.0 para que ele não chegue aos 80? Você está limitando o ser humano. O ser humano limitado é a pior das coisas que você pode fazer. Então, eu procuro com meus atletas, com os meus faixas pretas, mostrar o quanto é importante nós incutirmos esse pensamento nos meninos que treinam com a gente, porque muitos, eu devo ter tido aí, sei lá, 3, 4, 5 mil alunos, sei lá quanto tempo, nesse tempo de judô todo que eu tenho, poucos chegaram à faixa preta, poucos foram campeões. Mas quase a maioria me encontra aí vem me beijar. Eu digo, homem, não me beije não, homem. Um barbudão vem me abraçar e aquele carinho. Às vezes eu chego num restaurante, tô ali, daqui a pouco vem uma cortesia e o senhor não lembra de mim não, né? Eu digo, homem, pelo amor de Deus. Acontece. Não lembro não. Não, eu tinha 8 anos. Caramba, agora tu tá com quanto? E tu quer que eu me lembre de tu, pô? Mas vejam o carinho, o amor. E mesmo com o sensei ali, ó, ensinando disciplina. Muitas vezes contrariando ele. E o amor que eles têm. Sim. Então, veja bem que isso aí, na prática, a gente vê o quanto é importante a disciplina. Verdade. E o direcionamento, porque o jovem, ele precisa de uma direção. Ele tá perdido, ele não sabe o que quer. Ele vai para lá, vai para cá. E se você não orientá-lo, ele acaba pegando o caminho errado. E aí, em vez dele ser pacífico, ele vai ser um fraco. E aí você arrebentou com o resto das coisas. Porque geralmente, frustrações, elas vêm para todo ser humano. Lógico. E se você não tiver a força para superar, você tá ferrado. Porque em muitos momentos você vai levar a queda. E no judô, todas as vezes que você cai, você levanta. Todas as vezes que você cai, não importa o tamanho da queda. E você vai cair de novo. E você está pronto para se levantar e nunca desistir. E esse é o sentido maior, é a filosofia maior que Jigoro Kano sempre quis deixar, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é policial também, para o pessoal da luta que não sabe. O Sensei Denis também é policial. E uma coisa que eu sempre observo muito e sempre falo, às vezes o Estado, o ente federal, o ente municipal, o ente estadual, a gente sabe que ele nunca, seja por uma questão de economia, seja por falta de dotação orçamentária, ele nunca faz um curso realmente de formação, como se deveria no que tange a defesa pessoal daquele profissional. Eu digo porque eu já ministrei alguns cursos também, fui convidado, e eu sempre fiz questão de deixar uma mensagem para eles, que eu sabia que o tempo era muito curto, diz, vocês têm que entender que às vezes vocês têm que dominar uma defesa pessoal para não se exceder por insegurança e enrolar sua carreira profissional, né? Ser preso, né? Eu queria que você me falasse um pouco da importância da luta para esses profissionais de segurança pública. Olha, isso é de suma importância. Você está falando da questão da formação, eu acho que até que a nossa formação é uma boa formação. O problema é que não há continuidade. Certo. E nada que faça... Ora, quantos anos você tem de luta? 43 anos de luta. Eu? Muito mais. Então, nós adquirimos a experiência com a continuidade. Perfeito. Se a gente passa um tempo parado, a gente já não tem mais o mesmo reflexo. Time. Então, o erro não está na formação, mas na quantidade, na continuidade. Tanto na parte física, que você vê, eu já vou aí para 20 anos de polícia, manter uma parte física, porque eu me cuido, eu procuro me cuidar. Mas passou um tempo que eu estava gordo, enchi o saco de treinar, tem um momento que o atleta... Normal. Eu vivi minha vida toda, e aí eu disse, eu não vou treinar, não vou... E aí as consequências vieram, né? Pressão alta, obesidade, dores articulares, perda de massa magra e, consequentemente, da funcionalidade, né? Você não faz mais o que você fazia antes,
não consegue praticar coisas simples, a ponto que em pontos extremos, a pessoa até para ir num vaso sanitário não consegue mais levantar só, quando você fica idoso. E quando você tem essa prática e essa continuidade, o seu corpo nasceu para ser provado todos os dias. Perfeito. E assim é na segurança pública. Infelizmente, nós não temos políticas adequadas para o treinamento policial. Não só na parte de treinamento físico, tático, mas na parte de treinamento psicológico. Ora, você acha que é fácil você trocar tiro com alguém? Eu fui do grupo de operações especiais, nós tivemos um treinamento muito forte, quem já viu Tropa de Elite, naqueles níveis ali. A Polícia Paraibana é extremamente preparada, nós temos instrutores fantásticos, o pessoal da PM, nós fizemos, na minha época, nós fizemos com o COT, que é o Curso de Operações Táticas Especiais, foram 45 dias duríssimos, pesados. Quem assistiu Tropa de Elite é naquele nível. Nesse curso eu tive o privilégio de dormir no Rio, o privilégio de dormir no sertão. Uhum. Então eu experimentei as coisas extremas. E isso faz com que você olhe. E se não fosse o judô, entraram 70, se formaram 14. E eu tive uma distensão na época, no meio do curso, e quem me fez ir para frente foi esse espírito que eu sempre tive, que foi treinado. A gente tem que ser treinado o tempo todo. Verdade. Por isso a continuidade do treinamento, entendeu? A questão nossa não é falta de instrutor bom, é falta de uma política e da disciplina de dizer, você tem que estar treinando. Eu acho que deveria, para você ascender na função, isso e aquilo, deveria ter também a questão da preparação física, da preparação de defesa pessoal. Porque eu mesmo já teve situação, eu entrei numa casa, nós estávamos buscando um cara que era perigosíssimo lá em Cabedelo. Ao adentrarmos na casa, a gente tinha informação que ele estava lá, mas ele na verdade não estava. Nós entramos, abordamos a mãe, e aí me sai o irmão do cara. O cara ele devia ter a minha altura, o que a gente estava buscando, devia ter uns 80 quilos. O irmão dele tinha 1,90 m, uns 150 quilos e doido. Merda. Foi não. Foi. E aí, a gente falando com ele, eu na cozinha, né? E essas casas menores tem aquelas travas, né? A tramela, né? Uhum. Que é um tarugo de madeira, meu amigo. Aí ele falou, não vou levar meu irmão, não. E eu tava com um fuzil. E a mãe dele, não, ele tem problema mental. Eu não vou levar meu irmão. Aí pegou o tarugo. Puta merda. Pegou o negócio de madeira, levantou e veio. E eu com fuzil em segundos para pensar, vou atirar. E quando eu vi, aí vem a importância da defesa pessoal. Imagina se eu dou um tiro de fuzil nesse rapaz. Puta merda. E aí eu só fiz jogar o meu fuzil para trás. E quando ele bateu, eu entrei, eu impulsionei ele. Imagina uma queda. O peso. Cara, aquela madeira bateu no chão, aquele chão de piso com vermelhão. Meu irmão, arrancou o chambó, que se tem pego na minha cabeça. Abria. E ele bateu e ficou. E teve que ser socorrido porque... Já era. Uma queda de judô. Mas eu não dei um tiro de fuzil nele. Dos males o menor. Ou seja, consegui fazer o meu trabalho. Teve a segurança de fazer o trabalho. Os outros, os colegas, todos os colegas disseram, Denis, eu só esperei o barulho. E qualquer um. E eu estaria coberto pela lei. Sim, lógico, vai morrer. Mas seria uma via, entenda. Lógico. Eu fui pacífico nesse momento. Sim.
Porque eu poderia ter escolhido dar o tiro. Finalizar ali. Mas eu escolhi proteger a vida dele. Arrisquei um pouco mais a minha, mas enquanto educador, enquanto cristão, Lógico. porque você tirar a vida de alguém não é fácil. Lógico. E era uma pessoa doente também. Exato. Mas também não é fácil você ter essa... Não, mas Porque são segundos para você fazer essa escolha. É né? exato. E tem que ter a segurança para conseguir. E aí é o que eu te falo, da questão do treinamento, de você ser pacífico, eu podia ter atirado nele, mas eu tinha outras ferramentas e eu pude usar, e aí isso salvou uma vida. Essa situação fática que você narrou aí, chega no que a gente sempre tenta passar, da importância do profissional de segurança pública saber dominar uma luta, né? Porque aí, para você, por mais cristão que você seja, para você ter a segurança, o equilíbrio em segundos e fazer essa escolha, só teve condição porque você tinha um preparo técnico. Olha, eu vou um pouco mais além, porque eu acho que é sine qua non. É condição sine qua non. Não pode ter policial que não saiba usar a força braçal. Se você for só usar a arma, pelo amor de Deus. Não tem como. Pelo amor de Deus. E eu tô cansado de ver tragédias de uma pessoa tomar a arma do policial e matar. E ele tá ali numa situação, por quê? Porque não soube dominar. Então, para isso, um estrangulamento, por exemplo, agradeço ao Sensei Masaki, que toda vez me apagava. E eu não tenho medo de apagar ninguém. Ao contrário, muita gente pode dizer que isso é uma violência, mas eu tô apagando ele perde o sentido, eu vou, domino, algemo. Quando ele acorda, ele não tem mais como reagir. E tá vivo. Então, uma coisa vai levando a outra. A importância da defesa pessoal. E a mulher. Aconteceu uma coisa interessantíssima. Eu estava dando aula. Na época eu dava aula no DED, né? Hoje Vila Olímpica. E daqui a pouco meu telefone toca. E eu vou atender. Era uma aluna nossa. Eu tava aqui no ponto de ônibus e um cara veio me agarrar. Eu disse, e aí? Eu não sei o que eu fiz, mas eu quebrei o braço dele. Olha só. Daqui a pouco nós chegamos lá. Ela no desespero derrubou o cara. Aí quando derrubou já caiu no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu chama de armlock. Pum! Estourou. E ele ficou gritando. E ela desesperada, e a polícia chegou, prendeu, e uma moça não foi estuprada. Sim. Então, vejam a importância das meninas praticarem esporte. Perfeito. De saberem se defender. Perfeito. De saber usar uma arma. Muitas pessoas ficam com medo de ter arma. A arma de fogo, ela é uma proteção, ela pode ser usada para violência, mas o destino dela é causar paz, porque olha, se você vem querendo brigar comigo, eu puxo minha arma e digo, ó, não venha não que eu lhe atiro. Aí você desiste ou não? Se você tiver sóbrio, você não vai vir. Lógico que não. E se fosse um cara desse, imagina um cara, uma moça, e vem um cara 1,80 m e ela puxa a arma e diz, ó, não venha não. Salvou a vida dela. Perfeito. E ao mesmo tempo a vida dele. Perfeito. Se ele desistiu. Se ele não desistiu, ela precisa se defender. Então, é o que eu digo. A gente precisa ter educação. E educar é ensinar a usar os seus meios. Seja ele a mente, seja ele a arte, seja ele a palavra, seja ele a escrita e seja ele a defesa pessoal. Isso é uma coisa fundamental. Todas as escolas públicas deveriam ter aulas de arte marcial. Por quê? Primeiro, o esporte afasta as pessoas da droga. Depois, fazem com que elas ponham a energia. A molecada tem uma energia excedente. Você mesmo, eu me lembro, você foi azogado, meu amigo. É verdade. Aquele cara inquieto e tal. E se não fosse a arte marcial, talvez você não teria encontrado em você o seu equilíbrio. Centro de gravidade, verdade. Entendeu? Então, nós precisamos realmente discutir educação. E a educação, ela
passa pela defesa pessoal, ela passa pela arte marcial, ela faz com que o indivíduo seja seguro e se torne pacífico. Deixa eu te perguntar uma coisa, esmiuça mais um pouco aqui, que eu acho que é uma pauta que interessa muito, principalmente aos pais. Eu tenho verificado assim, eu acho que isso é muito cíclico, mas nesse momento um aumento muito grande da participação de crianças nas atividades de artes marciais, graças a Deus. E esmiuça mais um pouco para os pais entenderem as benesses, Sensei, por gentileza, motoras para a criança numa prática como o judô. Olha, são infinitas, né? E já pegando esse gancho, porque assim, a gente tem se deparado muito, não sei se pós-pandemia foi preponderante para isso, muita criança com TDAH e outras doenças psicossomáticas. Me fala um pouco da parte motora, de como é que ajuda essa criança nesse processo de ferramenta auxiliar. O primeiro aspecto que existe dentro das benesses é a qualidade motora. Certo. É você desenvolver qualidades motoras, você saber fazer um simples polichinelo. Me chega criança que não sabe coordenar, levantar os 2 braços ao mesmo tempo junto com as pernas. E aí você vai corrigindo. No judô a gente tem uma coisa chamada ukemis, né? Que são os amortecimentos de queda, para você aprender a cair. Então você precisa ter uma coordenação motora. Existe um trabalho em cima disso. Ao mesmo tempo que você trabalha a questão motora, você trabalha também a questão muscular. E a parte neural. As ligações cerebrais, elas são formadas geralmente nessa idade, que vai ganhando as sinapses, aquelas ligações que vão fazer com que o seu cérebro desenvolva mais rápido. Então, quem pratica esporte e quem pratica a arte marcial em si, ela vai ter vantagens mentais. Nos chegam pessoas com autismo, muitas, e daqui a pouco tem atletas nossos que têm autismo e estão lutando aí. A mãe chorava quando via. Meninos com TDAH, porque também tudo agora é TDAH, então eu tive também, porque eu era inquieto que só a bexiga, taboca. Era aquele cara que queria fazer, mas tudo hoje também é TDAH, não sei o que. E querem dar um tratamento especial, como se ele fosse um extraterrestre. Ele, não, olha, é de cristal, não pode se fazer nada. Nós precisamos sim deixar com que a criança seja criança e dar para ela, dentro do limite e dentro da ciência, buscando melhorias, fazendo cursos, escutando o que a psicologia hoje diz, mas não colocá-lo numa redoma de cristal, como se qualquer coisinha quebrasse. Aí você está criando novamente pessoas fracas. Não é porque eu tenho uma limitação A ou B, ou minha voz ainda, eu não consigo ter uma boa dicção, que eu vou ser tratado como um diferente. Hoje tudo é uma coisa assim espantosa, que se trata como se fosse, ele tem problemas. Não, todos nós temos as nossas limitações. É o que a gente sempre tem a dizer, né? Estão criando uma geração mimimi, né? Mimimi, pelo amor de Deus, isso faz mal. Meu filho tem TDAH. Aí tudo, se ele não quer escovar o dente, o problema é o TDAH. Não quer tomar banho, não quer lhe obedecer. Aí você joga culpa numa coisa que, vamos dizer que ele tenha, aí você acentua, você piora a situação. Ao invés de tratá-lo como igual, é um desigual que tem que ser tratado de forma igualitária, mas desigualmente. Então com ele você vai ter mais paciência, com ele você não vai aplicar aqueles castigos que geralmente você aplica quando você vê que a questão é moral, porque o castigo para correção moral, ele é fundamental. Não o castigo físico, como por exemplo a questão do Shinai que antes tinha, porque nós passamos esse momento. Mas o castigo de mostrar o seu freio. Se ele for uma Ferrari, ele precisa de freio, pô.
Lógico. Então, eu acho que... Senão vai se tornar um adulto problemático, sem limites. Certamente. E vez ou outra a gente vê, né? E é o que nós vemos hoje na maioria. E desemboca quase no pródigo, né? E o pior, quando a gente vai olhar a classe média, é nesse canto que estão esses problemáticos. Por quê? Tinha uma condição financeira e não olhou a parte do... vitimizou. Ora, ele tem TDAH, ele tem isso, ele tem aquilo. Não faz nada. E aí, o ser humano ele vai se acostumando com o que é melhor para ele. Então, se eu tenho uma vontade de comer um doce, e você diz, não, esse doce faz mal. E começa a chorar, a desesperar. Aí você vai lá e dá o doce. Você está ensinando a ele que todas as vezes que ele lhe desobedecer, e todas as vezes que ele chorar, bater a perna e lhe desmoralizar, ele ganha recompensa. E como depois, quando ele fica adulto, ele vai ter que entender que existem leis e regras, e aí ele entra em depressão, porque não consegue mais fazer o que fazia antes. Ou vai aprender de uma forma mais dura, que a vida não tem a mesma paciência. Mas geralmente, e aí entra nesse extremo que você está falando. Eu estou falando as graduações, sim, até chegar a esse extremo, que infelizmente hoje é o que a gente mais vê. Verdade. Então você vê que nós viemos aqui para falar de judô e podia estar se falando em técnicas de judô, quantos atletas campeões eu já fiz, mas nós estamos falando em educação, perfeito, em formação do ser humano. Perfeito. Informação moral, física, mental e espiritual. Perfeito. Nós precisamos trabalhar todas essas valências em nossa vida. Não adianta você ser um ser humano forte e ter uma mente fraca. A gente vê isso no âmbito competitivo. Quantos atletas são extremamente treinados, mas na hora da competição é o que a gente chama na nossa... bateu fofo. Não é aquele atleta que... chega aguerrido, né, que supera os problemas. Então, nós precisamos realmente melhorar a nossa educação e o esporte e a luta marcial. Não vou falar esporte, tem vários. Eu não acredito que um tênis de mesa, e eu pratiquei tênis de mesa, dê a mesma formação moral do que um judô. Não tem como. Ele vai te dar uma habilidade de braço, mas não vai te dar uma habilidade de quadril, de pé, de perna, de pescoço. Lateralidade. Judô, ele consegue trabalhar. E com a metodologia adequada para cada idade. Porque a gente vê, existem professores e professores. Aí, quer pegar uma criança de 8, 10 anos... e fazer um campeão de MMA. Não pode. Não é esse momento. Esse momento é de trabalhar a motricidade. Eu queria que você se aprofundasse, porque você me fez algumas observações, o pessoal da luta é bom escutar. Você me fez umas observações que eu achei bastante interessante. Para mim, amadurecimento. Eu queria que você visse um pouco essa sua visão dessa carga, dessa sobrecarga, na verdade, que estão jogando em cima das crianças em algumas modalidades de luta. Olha, o lutador marcial, ele depende do corpo para tudo, certo? E na preparação física existem fases. Se você tiver numa determinada fase e já entrar na competição, provavelmente você vai se machucar. E pior, se você tiver uma fase que o seu corpo ainda não é preparado para receber aquele tipo de treinamento, que é a fase de criança. Os seus ossos são diferentes. O adulto tem mais osso do que a criança. Por quê? Naquele momento ela tem muitas cartilagens. Se você põe uma sobrecarga numa criança no tempo errado, você vai causar microlesões. Aí causa essas microlesões. Se for na parte óssea, quando ela chegar na parte adulta, aquilo ali vai estar crônico. Você ferrou com a estrutura óssea de uma criança. Que antes era criança, agora virou adulto e trouxe consigo todas as mazelas. Ao invés de você estar trabalhando o que é apropriado para aquela fase, que é a quantidade motora.
Você não está ali criando um lutador, não. Essa fase é para você desenvolver o ser humano. Se ele for ser um lutador no futuro, é outra questão. Mas ele pode escolher jogar futebol. E a habilidade motora vai aproveitar. Ele pode escolher jogar vôlei. E a habilidade motora vai ajudar. Ele pode jogar basquete. O pessoal, alguns da minha idade vão lembrar. O povo me chamava de Ursinho Gummy. Eu sempre tive uma impulsão. Eu tenho 1,75 m e eu consegui enterrar no basquete. De tanto que eu subia. E essa habilidade explosiva eu ganhei aonde? No judô. Mas se refletiu no basquete. Então, quando se pega criança, você tem que ter a responsabilidade de não querer formar um atleta. Ali você não está criando um lutador, não. Você está formando um ser humano para ele escolher o que ele vai querer no futuro. Ele pode escolher outra coisa. Ele pode querer fazer desenho. E se você desenvolveu a habilidade motora, aquelas ligações neurais que eu tanto falo, que o judô ajuda com todos os movimentos que existem, você está formando um cidadão para o mundo. Você não está formando um cidadão para a luta. Provavelmente ele vai ser lutador, porque ele vai ter aquela cultura. Mas ele pode ser N outras coisas. Então, o judô, ele tem um dos princípios chamado Jita Kyawei, que é o crescimento mútuo e contínuo. É sempre você tá fazendo com que o ser humano cresça. Eu não estou fazendo o lutador crescer. Eu estou fazendo o ser humano crescer. Para que ele possa ser um bom pai, um bom médico, um bom professor, um bom amigo, um bom marido. Então a nossa formação, tanto física quanto mental, não é para aquele momento, é para o futuro. E quando se trata de criança, e aí criança a gente trata, pelo ECA a gente trata até 12 anos, menores de 12 anos. E eu acredito que é realmente a formação psicológica, física, está nessa idade. Uns amadurecem mais cedo, outros têm uma coordenação motora, já que você vê. Hoje eu pego criança, a grande maioria não sabe assoviar e andar ao mesmo tempo. É uma brincadeira, mas é isso. As crianças hoje, muito elas jogo não eletrônico. sobem mais. É só jogo eletrônico, aquela ansiedade de ter tudo na hora que quer. Não é que aí tudo chamam de TDAH agora, mas, enfim, essa fase não é fase de atleta. Atleta é lesivo. Todo mundo sabe disso aqui. Isso está tão sério que eu tenho me deparado, a gente, quando vai para a competição, a gente vai com o olho mais crítico, né, mais clínico. Os próprios pais estão adotando medidas absurdas quando um filho perde uma luta, quando perde uma competição. Eu olho assim, isso é uma aberração, bicho. Então, aí cabe eu já perdi vários alunos, mas um pai quando vem com essas coisas, eu chamo a atenção dele na hora e na frente de todo mundo. Porque se ele acha que pode, porque é filho dele, causar um bloqueio no filho, cabe a mim, a minha responsabilidade é com o ser humano em formação. Ele já é um ser humano formado. Ou deformado, né? Porque às vezes o cara quer mal formado. O cara quer pegar, às vezes, a frustração do que ele não fez e jogar no filho. Ele queria ser campeão e aí faz com que o filho seja... Isso é um erro absurdo. E aí, em particular, eu procuro chamar o pai e conversar com ele, mostrar o dano que ele está causando ao filho, dizendo que se ele faz aquilo no judô, certamente ele está fazendo aquilo em casa e causando problemas que o menino, para superar lá na frente, porque é como a gente está falando, a gente tem que trabalhar aquele momento que ele vai ter a autoafirmação,
o momento da puberdade, onde quer namorar, quer isso, quer aquilo. Isso influencia os hormônios, imagine. E se tiver alguém, o qual geralmente é o herói dele, é o pai, é a mãe. Se tiver causando esse tipo de problema, cabe ao professor impelir isso de forma veemente. É nossa responsabilidade. E é por isso que eu digo o quanto a filosofia do judô ela é importante na formação de todos. Porque enquanto judoca você não está preparando o campeão mundial. Você está preparando um potencial campeão mundial. Pode ser de xadrez. E ali o cara recebeu aquelas aulas de judô e aí se preparou para o xadrez. A habilidade motora, a paciência, aquele foco de dizer assim, ó, espera um momento, calma. O judô tem essa coisa do time, porque às vezes você entra a técnica fora do tempo, ela não funciona. Você tem que pegar ela num tempo, naquele momento. Isso é o bonito da arte. É aquele tempozinho que quando você está muito treinado, aí parece que você antecipa. Você vê o antes. Aqueles filmes ali, tudo bem que tem os exageros, mas você enxerga antes do movimento. E isso é a preparação espiritual. Quando você chega nesse nível de treinamento, é porque o teu cérebro, o teu corpo e a tua alma, elas estão conectadas no nível hard, que você antecipa o movimento. Já deve ter acontecido isso com você. Sim. De você ver, antes do atleta fazer, você sabe, ele vai fazer isso agora. Aí você... automático. Pô! Isso é um nível de conexão que um ser humano, quando alcança, puta, ele vai ser fera, ele vai evoluir em todas as áreas da vida dele. E, inclusive, se aproximar do Criador. Porque quando você consegue conectar o seu corpo e a sua alma, você fica aberto às espiritualidades, você consegue entender que existe algo maior. Você se conecta com o que há de mais profundo dentro do ser humano. E é essa a responsabilidade que nós temos enquanto formadores. Não é apenas a questão motora, da defesa, mas a questão da formação do ser humano. Do indivíduo. Entendeu? E quando você sobrecarrega uma criança, por quê? Qual é... E aí eu chamo isso de egoísmo, porque alguns professores, eles só vão ter sucesso naquela fase de criança. Porque criança é tudo igual. Aí quando você pega um que se destaca um pouquinho mais, ele vai vencer. Agora ele está vencendo numa fase errada. Aí venceu, e isso e aquilo, e aí a criança pega aquela coisa de vencer. E quando ela começa a perder, a maioria deixa o esporte. Por quê? Nós trabalhamos no momento errado, a valência errada. Então, temos que ter muito cuidado com isso, entendeu? De não estourarmos os nossos atletas, dar a eles o tempo necessário para que eles consigam evoluir de forma natural e não... É igual você comer uma fruta que teve a maturação normal e que teve uma maturação forçada no carbureto. O sabor é outro, a formação é outra, tem hora consistência. Que tudo muda. E o ser humano é a mesma coisa. E nós, enquanto professores, precisamos ter a responsabilidade de entender que cada fase tem que ser aplicada uma metodologia. Para isso, existem estudos científicos, formação de profissionais de educação física apropriados para esse momento. Graças a Deus, no judô, nós temos um leque, por ser um esporte olímpico e por ser um dos esportes mais praticados do mundo. Ó, o Khabib, ele estava dando uma entrevista e aí foi perguntado a ele a questão de como ele conseguia dominar tanto
derrubar tanto. E aí falaram, o seu wrestling é muito forte. Ele disse, não, o wrestling não, judô. Disse, não, mas se você tivesse de comparar o wrestling e o judô, ele riu e disse, quantos países fazem o wrestling? 30? 40? No judô são 180. Nas províncias russas, são várias províncias lá, a maioria treina judô. Adaptado pelo sambo, que eles pegaram o judô e adaptaram a parte tanto traumática, de pancada, de chute, de soco, como de queda e de estrangulamento, chave de pernas. Eles são fera em chave de pernas. Então, veja bem, um cara top do MMA e usa o judô para aquilo. Ele conseguiu adaptar bem, entendeu? Então, a questão da formação, você nunca pode pensar na formação do ser humano a curto prazo. Sim. Você tem que sempre pensar a longo prazo. E quando colocar a parte profissional de preparação física, de ser um lutador mesmo. Ora, entre 15 e 14 anos é o momento de você ainda estar aprendendo as técnicas. A partir daquele momento, entre 15 e 18 anos, aí você começa a dar um tratamento diferenciado. Por quê? Geralmente, a partir dessa idade, você já atingiu o seu crescimento maior, já chegou na sua altura, já chegou na sua formação óssea, já está ali. Aí o seu corpo está preparado para receber todas aquelas sobrecargas que um atleta de alto nível precisa ter. Perfeito. Meu irmão, uma aula aqui, viu? Temas interessantíssimos. Vamos gravar mais vezes, que tem muita coisa para a gente conversar interessante para esse mundo da luta, para os pais também que às vezes estão na dúvida em que modalidade colocar, quais são os reais benefícios. Tem muita coisa boa para a gente conversar. Vamos falar rapidamente das marcas que ajudam a gente a fazer o da Luta. Volta lá e depois vamos falar dessas fotos aqui do Sensei Denis. Do começo, por gentileza, Reus. Da Luta Sportwear é um e-commerce que a gente criou aí para atender a demanda dos lutadores de restguard, de kimono, marcas como a Bad Boy. MXA é um dos kimonos que a gente usa hoje em dia. Kimono de uma durabilidade muito boa. Bad Boy é a marca que veste os campeões. Temos... E antiga, hein? Bad Boy. Antiga. Chegou até uma mercadoria nova hoje. Tem muita coisa boa aí pro pessoal da Bad Boy. Inclusive kimono. Alpha Nutri Suplementos. Para mim, hoje, a melhor loja do estado da Paraíba. É onde a gente faz nossa suplementação. A Luiz é o proprietário. É um cara que entende muito, assim, às vezes até suplementos que eu tava tomando que não era adequado para aquele treinamento que eu tava fazendo. Ele me ajudou muito nisso aí. Isso é uma campanha pessoal do da Luta. Se liga aí, ó. Inclusive já atendeu vários amigos do da Luta que se dirigiram lá. Passa o celular aí no QR Code. Eu vou deixar no Instagram também da gente. Tu já cai direto lá no WhatsApp da Alpha Nutri. Tu tem 15% de desconto à vista por ser da comunidade do da Luta e 10% no cartão. Se for faixa preta de qualquer modalidade, ainda tem um plus, que o faixa preta tem que ser honrado. Ele tem uma coisa mais especial. Então vão lá, passa o QR Code e marca, visita, até para pedir uma orientação. Para mim a loja fantástica, junto com a Integral Médica. Eu estou suplementando para voltar a competir. Todos os meus produtos são da Integral Médica. A Alpha Nutri trabalha com todas as marcas. Dá um pulo lá. Vamos embora. Rota 66 é a barbearia que trata esse modelo aqui. Infelizmente não é Pitangui, é só uma barbearia, né? Mas os caras dão um atendimento VIP, estão com combo. Volta aí na Rota 66, por favor, Rios. Os caras estão com um combo muito legal, pai e filho, R$80. Sempre tem, por apenas 70, sempre tem promoções lá. Vão lá no Instagram da Rota 66, pega o endereço e comparece lá. Vamos embora. Vou lá, no Expedicionários ali, pertinho lá da minha casa. Usando o Itaú. O Luta pelo Bem tá antes ou depois do card do Jungle? Porque apareceu o card sim aqui, né? Pessoal, esse final de semana vai rolar em Sergipe mais uma etapa do Jungle Fight, o evento do Valide.
Um doido, né? Doido do bem. Isso, lutas duríssimas. Inclusive vamos ter a Ashley inaugurando no MMA. Faixa preta de juiz, casca grossa. O Ed da Luta vai estar lá gravando os bastidores. Vai ser fantástico, mostrando pra vocês em tempo real aí. Vai ter muita coisa boa pra gente mostrar. Desculpa. Seminário beneficente. Dia 16 de maio na Academia Silva. Volta lá por favor. Do Pudim. Cara, são vários faixas pretas ministrando aula. Ele tá enfrentando aí a guerra aí contra o câncer. Esse seminário vai ser todo revertido, a parte financeira, para ajudar esse nosso amigo, um faixa preta, um cara muito querido, de uma índole muito boa. Eu peço a vocês a gente sabe que o Ed da Luta ele é visto dentro e fora do Brasil, não só na região Nordeste. Mesmo aqueles que não possam se fazer presente, vai lá, faz um pix, fortalece a corrente do bem, porque essa grana vai todinha para ajudar. Ele está numa fase bem complicada do câncer dele, e eu acho que o esporte, antes de tudo, tem que ter essa finalidade social. Mas é o que a gente estava conversando aqui antes, isso aí, perfeito. Essa parte espiritual, né? Perfeito. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma força aí, o pessoal que está fora aí, vamos dar uma força. Luta pelo Bem, um dos projetos sociais que promove mais a integração social por intermédio das lutas de combate, todas as modalidades, judô, jiu-jitsu, capoeira, kung fu, karatê, taekwondo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse projeto. É um projeto que a gente toca a 4 mãos, foi pensado por Carlão, vereador de João Pessoa, é um trabalho feito por várias pessoas. É importante, não é o único projeto, tem vários outros projetos também importantes desse tipo. E tomara que se multiplicar cada vez mais esses projetos para ajudar a molecada que galera, precisa, né? Deixa eu falar uma coisa. A política, ela é importante demais na nossa vida. Certo. Sem a política, a gente não chega a lugar nenhum. Por quê? Os recursos e as coisas, elas são escolhidas por alguém. Perfeito. E alguém tem que ocupar aquele espaço. Perfeito. Ora, nós que somos da luta, a gente tem que buscar quem é da luta. Perfeito. Eu vou buscar quem é do Guaraná? Não, poxa. Lógico. Então, eu acho que, inclusive, essa consciência, a gente precisa ter, que a gente precisa escolher quem se posicionar para ir para a mão errada, né? É evidente. E pessoas que realmente contribuam na parte social, porque uma das melhores ferramentas de educação, que foi a base da nossa conversa aqui, é a luta, pô. Perfeito. Então, eu espero que realmente cheguem lá pessoas que sejam comprometidas com o esporte, perfeito. Quem é da luta. E assim, faz anos que eu tô nisso, e lhe digo uma coisa, sem o apoio público, sem políticas públicas, e para isso a gente precisa de pessoas que tenham preocupação com a nossa causa. Verdade. Que no caso, a nossa causa é a luta. Aliás, a nossa causa é a educação através da luta. Perfeito. Simbora. DRNet, internet toda fibra, a melhor da Paraíba. Nossa parceira aí, a internet que a gente usa para o nosso podcast. Vão lá no inbox da DRNet, marca com o consultor fazer uma visita. Internet toda em fibra. Para mim é a mais fantástica aqui da Paraíba. Vamos embora. Aline Salles, design gráfico e social media, nossa social media, que faz essa parte todinha de Instagram nossa, a parte de plataforma. Os caras trabalho são muito sério, junto com o Jackson aqui, a parte de mídia, Relustro, então trabalha a 4 mãos. Vão lá no inbox da Aline Salles, do Jackson Diniz. O nome da empresa, Jackson, por gentileza. Agência pra cima. E eu já lhe cobrei a logomarca pra gente botar aqui. O Instagram tá como Agência pra cima. Na parte de mídia também, Agência pra cima. Vai lá no inbox, fala com o Jackson Diniz, o cara que faz a parte de vídeo fantástica. Conseguiu até me tornar menos feio. Minha mãe disse, rapaz, você tá até bonitinho. Eu quero ver, eu quero me ver aí. Se eu tiver feio, eu vou reclamar. Vamos embora. Pra sair do meu amigo Michel, pernambucano, casca grossa, ali na principal do Intermares, o açaí mais puro de João Pessoa, tá vendo? João Pessoa, atende delivery, vão lá, visita pessoalmente o quiosque, porque ele tem uma energia, uma vibe muito boa, ou faz o teu pedido no delivery, vai lá no Pra Sair, vamos que vamos. Xi Oriental, a culinária japonesa e chinesa na sua mesa, ali na zona sul, ali no Gás, na principal do Gás, e tem um delivery muito forte também.
Vamos experimentar aqui. Tem um sushizinho aí no final. Vamos embora. Show de bola. Aí eu gostei. Vamos embora. Day Garage Burger, hamburgueria artesanal, a melhor de João Pessoa. Delivery fortíssimo também. Vai ter um hambúrguerzinho artesanal também pra Opa! Vamos embora. Vai fazer um mexendo também. Vai, lógico, né? Vamos embora. Então são as marcas que fortalecem. Meu irmão, te agradecer pelo bate-papo da gente. A gente passaria aqui 3 dias conversando. E vamos ter mais oportunidade de conversar. Vamos gravar o Ed da Luta na sua academia dos veteranos. Vamos marcar isso aí. Legal. Vamos embora. E agradecer demais, assim. A bagagem é muito grande, tem muita coisa pra gente conversar. Vamos estar conversando mais vezes, se Deus quiser. E agradecer demais. Manda um alô aí, pessoal da Luta também. Eu tenho certeza que estão maravilhados com o que vão escutar. Cara, eu vim pensando numa coisa. É porque vai. E nós acabamos que não enfatizamos o quanto. Mas fica à vontade. Os atletas paraibanos. Nós hoje, por exemplo, nós hoje temos atletas que foram foram exportados. Top. O celeiro do esporte do Brasil é São Paulo, isso é inegável. E nós temos gente lá que nossos alunos estão nos clubes tops. Nós tivemos a Amanda, que foi 3º do mundo, treinando com a gente. E vários atletas. Temos Isaac agora, foi campeão brasileiro aí. O cara, 37 anos. Porra. Tá entendendo? E ainda tá no gás. E nosso aluno. Então vejam. A Luana tá no UFC também, uma base do judô fortíssimo. A Luana, exato. O pai dela, um dos baluartes. Sensei Pinheiro, um dos baluartes. Netinho Pinheiro agora tá arrebentando. Aquele moleque é fera, meu irmão. Estourado. Mas, assim, eu acho que nesse primeiro contato, João, foi muito importante nós mostrarmos o que é a luta. Perfeito. O É da Luta, ele tá aqui para tirar dúvidas e mostrar para o grande público que a luta não ensina seu filho a ser violento. De forma nenhuma. Ele ensina seu filho a ser pacífico. Perfeito. Diferente de ser fraco. Perfeito. E de ser besta e de ser mole. Perfeito. Ele ensina a você ter controle próprio. Ele ensina a você a respeitar o próximo. Então, eu vim pensando em falar N coisas, mas a gente tem que falar da filosofia, para que serve. E vamos ter outras oportunidades. Ferramentas importantíssimas, sociais. Mudança de uma sociedade é o que sempre buscou o mestre Goro Kano. E é isso que é o importante. Uma medalha, eu tive várias e nem sei mais por onde ando. Fui campeão em tantas coisas aí. Mas o que vale é isso aqui, essa conversa, esse reconhecimento. Só tenho ali a agradecer realmente por ter me convidado, por ter me dado essa honra. Nós é que agradecemos. Aqui, pô. Não, cara, olha, eu vejo, tem pessoas que têm as ferramentas, mas ele esquece muito rápido de várias pessoas. E você lembrou de mim, então eu tenho que lhe agradecer demais. Tamo junto, Sensei. E puxa, você me escolher para ser o seu professor, para mim é uma honra, uma pessoa que eu sempre admirei, sempre lhe conheço desde jovem, desde de moleque. Então, eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, que sempre tem que estar em primeiro lugar. Lógico. Pelo menos na minha vida ele é sempre o primeiro. Quer dizer, eu o ponho hoje em primeiro. Lógico. E, poxa, a você por estar me dando essa oportunidade, aos meninos aqui que são profissionais fantásticos. Essa tua estrutura, porra, não deve nada a ninguém de fora, do Rio, de São Paulo, dos Estados Unidos, a sua forma de lidar com as coisas. Então, meu irmão, parabéns, que Deus te abençoe. Tamo junto. Que te traga mais graças e glórias, porque pra nós. Isso aqui ele tem que se tornar uma coisa grande. A gente tem que ter orgulho da nossa Paraíba. Perfeito. Nós temos que lutar por isso aqui. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham orgulho de ser paraibano. Eu, embora não tenha nascido na Paraíba, eu sou carioca de nascença, mas meus pais são paraibanos, meus avós são paraibanos. Entendeu? Então, eu sou paraibano, meu sangue é paraibano. Nossa. Então,
só tenho a agradecer a tudo. Tamo junto, meu irmão. Muita honra Valeu, receber brother. aqui. Vamos embora. Vamos embora. É nóis, até a próxima quinta. Valeu, Oxe. galera. Ó, e vamos curtir e vamos dar moral ao Sensei Denis, pô. Lógico, Ué, simbora. eu quero visualização e bota esse negócio aí pros outros. Fechou. Vai-se embora, vai. Simbora, osse. Top, meu irmão. Top, top, top. Top de verdade, velho. Bora, galera da luta. Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega.